Olá, amigos abeadianos, bem-vindo a este congresso que está comemorando 40 anos dessa associação que faz parte da minha história ainda. Meu nome é Alessandra Dil, eu sou psiquiatra e educadora sexual e nessa gestão vice-presidente da ABEAD. É com muita honra e orgulho que vou fazer parte dessa mesa, na qual a comissão científica se propôs a falar de várias personalidades famosas. E eu escolhi a mulher, a guerreira, chamada Edith Piaf. Vamos conhecer um pouquinho sobre a vida dela? Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre devient s'écrouler. Nós vamos começar a falar sobre as origens de Edith Giovanna Gasson. Ela nasceu no segundo ano da Primeira Guerra Mundial, no dia 19 de dezembro de 1915. E em uma região bastante pobre do leste de Paris, chamado Belleville, um povoado que era composto basicamente por revolucionários. Seu pai, na época, tinha 34 anos, se chamava Louis Gasson, e a profissão dele atribuída era de acrobata. E diz as biografias que ele gostava muito de beber um vinho famoso chamado Gros Rouge, e ele sempre foi descrito como um sujeito bastante galanteador, quase que um malandro do bem. Já sua mãe, chamada Annette Giovanna Maillard, na época que teve Edith, ela tinha apenas 20 anos de idade, ou seja, muito jovem, uma menina ainda muito imatura, e o sonho da vida dela era ser cantora. E dizem que, na verdade, ela deixou Edith e foi para a rua. O cenário do nascimento da Edith, que é ainda bastante desconhecido, como a Edith teria nascido de fato, a gente não sabe. Uma das autobiografias diz que o registro do hospital conta que Edith teria nascido na ausência do pai. Mas o que Edith gostava de contar mesmo aos jornalistas é que, de fato, a mãe dela a deixou nascer na rua. Sobre o pai de Edith, a gente pode falar que logo cedo, quando a mãe sumiu, ele assumiu então os cuidados de Edith, mas desde muito pequena ele já a explorava. Em que sentido? Fazendo com que esta criança cantasse nas ruas de Belleville, nos arredores de Paris, para obter alguns trocados e para que essa família pudesse se sustentar. Já sobre a mãe de Edith, ela faz os seguintes comentários que nós podemos perceber. Sempre pensei que o destino me levou à carreira, porque minha mãe sonhara, mas jamais pudera alcançar, não por falta de talento, mas porque a sorte não estava ao seu lado. Em outro momento, Edith fala o seguinte sobre a mãe dela: passei por um aprendizado peculiar sobre a vida e o amor, que pouco me deu disposição ao romantismo. Minha mãe não esteve ao meu lado para me ensinar o que o amor poderia ser: delicado, fiel e doce, muito doce. Então a mãe de Edith usava cocaína e também bebia diariamente. Passou longos anos sem procurar Edith. Só veio atrás de Edith, na verdade, quando esta se tornara uma pessoa rica, famosa, e estava aparecendo na mídia, nos jornais, na televisão, e Annette, cujo nome artístico era Line, buscava então por Edith para lhe pedir dinheiro. Edith teria tido um irmão por parte de mãe, chamado Herbert. E esse irmão, ele também foi abandonado pela mãe, como Edith foi no passado. As biografias lidas por mim trazem muito pouca informação sobre este irmão, mas o fato é que eles pouco conviveram, eles pouco tinham afeto entre eles e algumas biografias dizem que Edith chegou até a fornecer dinheiro alguma vez para que esse irmão pudesse então ser sustentado por algum momento. A infância da Edith ela é repleta de episódios que vão marcar a vida dessa moça e futuramente dessa mulher. Ela diz em um certo momento: passei a infância tendo uma nova mãe a cada 3 dias. Ela viajava muito com o pai, fazia shows de ruas em várias cidades.
Em uma das biografias existe o relato que uma das cuidadoras chegava inclusive a colocar vinho dentro da mamadeira de Edith para que ela pudesse tomar. Aos 11 anos, ela teve um reencontro com a sua mãe, de forma bastante casual, pouco afetiva, mas o seu autorrelato aos jornalistas é algo bem romantizado, algo bastante afetivo, de como Edith via e queria que os jornalistas soubessem. Na verdade, ela foi muito explorada pelo pai, né? Vivia com vestes desalinhadas, sujas, não tinha regras de escola, não tinha uma rotina de uma criança. Muito cedo ela aprendeu a sobreviver nas ruas de Paris. Ainda sobre a infância, em certo momento, o pai a deixou a morar durante algum tempo em um prostíbulo e nesse prostíbulo ela foi cuidada por várias profissionais do sexo. Algumas foram muito amorosas com Edith, outras nem tanto. E ali Edith presenciou uma série de situações. Nesse momento ela teria contraído uma doença que a gente não sabe direito o que foi, mas as biografias dizem que ela ficou cega e teria que usar uma vendana, né, um tapa-olhos para que ela pudesse melhorar. E durante algum tempo essa criança passou usando esse tapa-olho. Edith então ela de forma súbita teria melhorado, né? E ela atribui essa melhora a essa devoção que ela tinha pela Santa Clara. Já na adolescência, aos 16 anos, ela vivencia então um momento em que a Europa estava em grande depressão e onde a pobreza das pessoas principalmente se acentuavam. Edith então faz sexo ou tem a relação sexual pela primeira vez com um sujeito chamado Raymond. Nessa idade, ela se junta a uma outra jovem, uma amiga dela, a qual ela se considera bastante irmã, chamada Simone Bertrand, e ambas saem pelas ruas de Paris a cantar, a entrar em bares, a pedir dinheiro, a mendigar, em troca de alguns trocados, moeda, vinho e cigarro. Aos 16 anos e meio de idade, então, Edith engravida de um sujeito chamado Louis Dupont, e acaba por dar à luz a uma menina chamada Marcelle. De 1933 a 1935, o pai então acaba sumindo, desaparecendo, e ela se mudou para uma outra região de Paris, uma região mais nobre chamada Pigalle, junto com essa irmã e junto com a sua filha. E lá ela passou a se apresentar em cabarés, cafeterias e os chamados prostíbulos da época, né? O pai da filha de Edith, certa vez, levou essa criança e deixou um bilhete para Edith dizendo: se quiser ver Cécile, como era o apelido da Marcelle, filha de Edith, você tem que voltar para casa. Edith então mandou dinheiro para ele e disse que sentia muita falta da filha, mas não foi de volta para casa atrás dessa filha. Então Edith repetiu basicamente o que a mãe dela teria feito com ela há anos atrás, né? A filha de Edith acabou morrendo de meningite em 1935. A avó chega a mencionar em sua presença em uma frase que marcou muito: esta é a filha de ninguém. Como é que é ser a filha de ninguém? Então nós vamos comentar isso um pouquinho mais no final. Piaf conta que depois da morte da filha, um vazio imenso sempre a assombrara pelo resto da vida. E ela tentava suprir esse vazio com sua música, emocionando desde cafetões, prostitutas e comerciantes. Ela dizia: eu tinha uma necessidade desesperada, quase mórbida, de ser amada. De 1935 a 1936, ela foi cada vez mais aperfeiçoando a sua voz. Ela tinha o que os especialistas diziam ser um som de um aveludado vibrato. Eles diziam que ela sempre deu mais do que podia, já que dava o coração inteiro desde o começo. Aos 19 anos, ela conheceu um sujeito chamado Louis Lepler, que foi chamado por ela de Papá, de Piaf, por descobrir o seu talento quando ele viu aquela criança cantando nas ruas, e convidou então para cantar em um cabaré. E ele ofereceu para que ela cantasse por 5 dias. E logo ela tornou a pessoa que se revelou para o mundo através desse sujeito, então, porque conseguiu enxergar o talento naquela pequena adolescente. Naquela época,
Então, Edith tricotava muito, mas nunca terminara de tricotar nada. Sobre sua obra, a gente tem vastas coisas a dizer, mas ela passou por vários momentos musicais em sua carreira. Seu estilo mais cantado e que levou a ser descoberta e consequente famosa era o estilo chamado chanson réalité, ou seja, eram canções realistas, canções do estilo nostálgico, sentimental, triste e que ecoava, na verdade, a vida dos trabalhadores parisienses. Louise Lepler desenvolveu um nome artístico então de Piaf, baseado na emoção que ele sentiu ao vê-la cantar, ou seja, ela foi batizada de O Pequeno Pardal de Paris. Então, como um pardal de Paris, ela recebeu o nome de Piaf, que segundo ele foi batizada para a vida. Edith Piaf, com a ajuda de algumas amigas, ela foi melhorando cada vez mais o seu sotaque, a sua postura, a sua vestimenta, a sua impostação da sua voz, e ela passa cada vez mais a fazer sucesso nos rádios, nos jornais, que inicialmente a descreviam como uma pessoa magra, meia feia, meio penteada, mas com aquela voz. Em 1936, o seu tutor, então o seu papá, morre assassinado. Sobre a morte de Louise Lepler, ela fala a seguinte coisa: como posso descrever um sentimento de vazio, total e realidade que me deixou inconsciente, incapaz de me mover ou reagir ao mundo que em um segundo havia se despedaçado? Aos 21 anos, ainda sob essa tristeza profunda da morte do seu amigo e tutor, ela passa a se embebedar, a se intoxicar cada vez mais com vinho. E nesse período ela tem vários casos amorosos, muitos deles muito breves, alguns que inclusive a exploraram financeiramente e alguns outros que ela mesma os abandonou, porque dizia que não tinha borda de amante. Ela envolveu-se com muitos vagabundos, vamos dizer assim, e muitos outros que julgou ser seus amores ao longo da sua vida. Mas na verdade acreditava que o grande amor da sua vida talvez tenha sido de fato o boxeador chamado Cerdan, pois nessa época ela descreve como a pessoa que lhe trouxe mais segurança, a pessoa que mais lhe protegia, a pessoa da qual ela não se sentia explorada como seus outros namorados, os seus amantes. Inclusive Edith faz uma música muito bonita para ele chamada Haim l'amour, em homenagem ao boxeador Cerdan. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Sobre Marcel, ou seja, o boxeador, ele tinha uma outra família e a mantinha de forma tanto afetiva quanto financeiramente. Edith se encontrava às escondidas com ele e dizia à imprensa que eram só bons amigos. Foi o tempo que Edith menos bebeu e quando ela ficou mais tempo em abstinência. No dia 28 de outubro de 1949, infelizmente, Marcel teve um acidente terrível de avião que caiu em Açores e acabou levando ele ao óbito. De 1950, com apenas 35 anos, Edith começa a usar então codeína e benzodiazepínicos, além do vinho, para tentar lhe trazer o que ela chama de uma triste animação. Nesse período, ela começa a ter várias problemáticas de saúde, desde questões intestinais, é levada várias vezes à emergência, onde chegou a quebrar uma das costelas. Ela passou então a usar a morfina para controlar a dor, como um paliativo para o que ela chamava a dor e a angústia. Era essencial para o meu corpo e eu estou viciada, era isso que Edith dizia. Era essencial para o meu corpo e eu estou viciada. Nesse período, ela grava um ícone que levou também para a fama, uma música chamada Padam Padam, que nós podemos ouvir ao fundo esta canção. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt. De 1950 a 1956, ela foi então se exilar nos Estados Unidos, onde se converteu à Ordem Rosa Cruz e buscou mais por um caminho espiritual para sua vida, com mais serenidade, menos tumultos e sem muitos amantes. Ela começa então de forma fabulosa a aprender o idioma inglês, porque ela queria cantar as suas canções em inglês,
e ela começa também a conquistar esse público da América, que parecia não ser tão exigente assim quanto o público francês. E nesse momento ela chega a ter um casamento relâmpago com um sujeito chamado Pius. De 1956 a 1959, depois de Pius, retomei a minha longa busca de amor, diz Edith. Mas foi como brincar de cobra cega, é como ela dizia. Alguns de seus amigos chegou a comentar: talvez recordando a sensação do abandono da infância, mas se por um lado tinha os olhos vendados para o amor, dava a ela uma clarividência no que dizia respeito à música. Em 16 de fevereiro de 1959, no meio de um show, ela foi ao banheiro e acabou cuspindo sangue por excesso de remédios que tomava para a dor da artrite reumatoide. Ela chegou a ficar um mês internada, pesando apenas 40 quilos. Dizia que o que mais sabia fazer o que eu mais faço é desobedecer todo mundo. Então Edith tinha esse lado bastante insolente da vida dela também. Chegou nessa época a sofrer uma cirurgia do pâncreas. De 1961 a 1962, nesse período aumenta bastante a sua automedicação com pílulas para dor e claramente ela vai se deteriorando fisicamente, ao mesmo tempo que ela insistia e queria fazer os seus shows, sem qualquer crítica de que ela estava doente. Nesse período ela então tem um outro casamento com o Theo, um sujeito mais jovem, 13 anos a menos que ela, e sua voz já começa a tremer e a ficar com uma certa rouquidão oscilante. Em 1963, aos 47 anos, ela já estava sofrendo de insônia e tomava muito benzodiazepínico, que fora recomendado, mas ela tomava além do que lhe fora recomendado. No outro dia ela tomava injeções para poder acordar. Em abril deste mesmo ano ela começa a comer cada vez menos e então desenvolve uma anemia. Passou 3 dias com um quadro possivelmente de delírio e acaba entrando num coma hepático. E aí ela sofre várias e várias internações clínicas em decorrência dessa enfermidade. Infelizmente, no dia 10 de outubro de 1963, morre Edith Piaf. E assim como o seu nascimento, existem muitas lendas de como teria de fato morrido Edith Piaf. Agora me cabe fazer alguns comentários sobre a vida dessa mulher. Edith sempre teve muitas vulnerabilidades sociais e afetivas em quantidades suficientes que a predisporam ao uso de substâncias. Nós sabemos o quanto o uso precoce de substâncias está relacionado a uma série de comorbidades clínicas que essa mulher provavelmente teve, como depressão. A gente pode falar que o início precoce já provavelmente dentro do próprio ventre da sua mãe poderia ter ocorrido. E ainda, ela poderia ter desenvolvido, estar mais predisposta ao que a gente chama de síndrome alcoólica fetal ou está dentro desse espectro da síndrome alcoólica fetal. Nós sabemos também por diversos estudos que abuso, maus tratos infantis tem estreita relação com o adoecimento psíquico, como a depressão que eu já falei, e em especial com o desenvolvimento de dependência química. Eu tive a possibilidade de ter um artigo aceito na Revista Brasileira de Psiquiatria recentemente, que fala sobre essa relação de maus tratos na infância e desenvolvimento de dependência química, e a nossa amostra mostrou essa correlação bastante positiva, que quase 1/4 dessa população sofreu alguma forma de abuso ou maus tratos e que isso tem uma associação bastante significativa com o uso de substâncias posteriormente na vida. Será que Edith, a filha de ninguém, o que representa isso? Esse lugar de pertencimento, esse lugar de amor, traduzido em um vazio, o qual parece que ela sempre buscou, de várias formas e, ao mesmo tempo que era a sua maior vulnerabilidade, também era a sua maior fortaleza. Se por um lado a gente assistiu uma mulher que quebrou estereótipos por uma época, que veio de uma origem humilde e chegou a um lugar improvável de se chegar, senão cheia, repleta, do que ela mesma chama de mortes e ressurreições, que foram todos a base do seu talento. Por outro lado, ela foi muito usada, muito explorada ao longo da vida, assim como também explorou seus amantes. Parecia sempre buscar o que achava que poderia ser de fato o amor.
através de festas, através de muita insolência, por meio de substâncias para preencher algo que ela nunca recebera. Pois mais que tivesse dinheiro, fama, ora muito dinheiro, ora pouco dinheiro, ela não tinha capacidade às vezes de planejamento. Ela buscava não ser a filha de ninguém. E por que eu, Alessandra, escolhi Piaf? Essa é a pergunta que eu fiquei me fazendo depois. Primeiro, por ser mulher como eu, né? E por sabermos que o diagnóstico de dependência química em mulher, ele é tardio. O estigma do uso de substâncias em mulher, ele ainda é subdiagnosticado e o estigma atrapalha muito essa mulher chegar a buscar tratamento. Tanto que nós temos ainda poucos espaços de tratamento destinados a esse público, a ter um olhar específico para a mulher que faz uso de substâncias. Imagina isso na época em que Edith Piaf viveu. A segunda coisa, porque suas músicas também me tocaram muito o coração, apesar de eu sequer entender alguma das palavras em francês que ela dizia. Então a sua voz é capaz de nos emocionar sem a gente sequer entender o que ela está falando. Por ser uma pessoa que, apesar de todas as adversidades e apesar da morte precoce do uso de substâncias, ela teve de fato, se a gente for olhar, muita superação na vida. Porque apesar de certa inocência, ela nunca deixou de acreditar e de buscar o que ela queria, que era de fato o amor. E eu também acredito que não existe nada mais poderoso do que o amor, e é isso que nós estamos sempre em busca dele. Seja o amor do pai e da mãe, seja o amor marital, seja o amor conjugal, seja o amor religioso, todas as formas que vocês queiram entender do que significa essa palavra ampla que é o amor. Além disso, a história dela nos mostra cada vez mais a importância da psiquiatria do desenvolvimento, né? Quanto seria fundamental se nós tivéssemos prevenção efetiva, funcionando para os transtornos mentais, para a depressão, para os transtornos de uso de substâncias. Fiquei pensando, se ela não fosse filha de ninguém, será que ela poderia ter tido outro destino na vida? Obrigada, Beade. Parabéns por seus 40 anos. Um beijo. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro.